Ou é de Macedo que você não conhece? Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito bom. Mais uma vez aqui estamos de volta no nosso canal Verdade Secreta para dar continuidade à nossa série de vídeos O Edir Macedo que você não conhece. Recentemente aí foi divulgada uma gravação entre Wesley Batista e um bispo da IURD. E até hoje o único que não se reportou foi o bispo Edir Macedo. E tenha certeza de uma coisa, que ele não vai se manifestar, ele não vai dar as caras, porque ele fica por trás de tudo isso e ninguém sabe que ele até hoje é envolvido com a política. Na realidade, o Edir Macedo está por trás de tudo que rola da Universal. Ele é o cabeça-cara, ele é o cabeça altíssima da Universal, da IURD. Eu tenho aqui um comentário do bispo, que foi o bispo Alfredo Paulo da Universal. Ele era o pastor da Universal. Eu tenho aqui um comentário dele e ele falando também a respeito desta gravação. Vamos ver um pouco do que ele tem a falar sobre. Eu quero pedir para você dar uma passada por nossa loja virtual, acessando o site www.lookshop.com. Estamos com uma promoção imperdível. Estamos mudando o estoque, por isso colocamos aí toda a loja por R$ 39,90. E ainda tem mais, tem peças de até 14, 18 e 20 reais. Então não perca tempo, passe agora www.lookshop.com. A nossa entrega é imediata para qualquer localidade do Brasil. O bispo Marcos Pereira, que foi por um bom tempo presidente do PRB, o Partido Republicano Brasileiro, o partido da Igreja Universal do Reino de Deus. O Wesley Batista, ele gravou uma conversa com o Marcos Pereira a respeito da propina. E a pergunta ou as perguntas que eu tenho feito, e o Marcos Pereira, o bispo Marcos Pereira da Igreja Universal do Reino de Deus, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do governo Temer, até hoje não respondeu. A propina, o dinheiro. Você, Marcos Pereira, recebeu o dinheiro sem o conhecimento do bispo Macedo, o que eu duvido. O bispo Macedo tinha conhecimento. Esse dinheiro entrou na sacola como se fosse dízimo e oferta. Esse dinheiro entrou na conta do PRB para patrocinar a campanha política do Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Foi usado como caixa 2, foi passado para o Romualdo, bispo Romualdo Panseiro, ou para o bispo Clodomir, ou você ficou com o dinheiro? Eu vou ler a matéria da revista Veja. Diz assim: contou em sua delação premiada ter pago 6 milhões de reais em propina ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Pereira, diga-se de passagem, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Para provar o que disse, o dono do grupo JBS apresentou ao Ministério Público um áudio no qual ele aparece negociando diretamente com o ministro o repasse do dinheiro. A revista Veja teve acesso à gravação. Nela, o ministro diz que está muito feliz no governo de Michel Temer. Wesley, que já colhia provas de corrupção para entregar às autoridades, e está gravando o ministro sem que ele soubesse, puxa o assunto
sobre os pagamentos. Eu não lembro mais a conta, diz Joesley, provoca Joesley. O ministro responde, e ministro e bispo da Igreja Universal, 650. Marcos Pereira ressalta que já haviam se reunido 5 vezes. Joesley faz as contas. 5.500. 5 vezes 5. 5 de 500 dá 2.500, tá? Diz Joesley, que continua somando. Mais uma dá mais 500. 3.650. 3.650. Joesley pede que o ministro inclua em suas anotações o valor do pagamento daquele dia. Então anota aí, mais 620. O ministro concorda com os cálculos. 6, é isso aí? É isso aí. Joesley disse aos procuradores que pagou propina para conseguir um empréstimo de 2,7 bilhões na Caixa Econômica Federal, ainda no governo Dilma. Na época, o empresário foi procurado por Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente do banco, que ocupava o cargo por indicação do PRB, o partido do ministro que orientou a falar com Marcos Pereira. Segundo Joesley, ele e o pastor, bispo, né, da Igreja Universal, se encontraram e combinaram a tramóia. A Caixa liberaria o empréstimo e, em troca, a JBS repassaria 6 milhões de reais ao pastor, na verdade, bispo da Igreja Universal. A propina foi repassada em parcelas, sendo a última delas entregue nas mãos do ministro. A conversa prosseguiu. Marcos Pereira se mostra cauteloso. Em momento algum usa a palavra dinheiro. 620 pessoas. Aliás, dificilmente a cúpula da IURD usa a palavra dinheiro. Quando é oferta e ligam para saber quanto que deu, normalmente eles usam, por exemplo, quantos livros, quantas bíblias, quantas crianças, né? Quantas vezes você, pastor, já ouviu isso? Quantas crianças deram? Quantos livros? Quantas bíblias? Na verdade, se está falando de dinheiro. Então, Marcos Pereira sabe, né? Então, aqui ele usa pessoas, 620 pessoas. Joesley, no entanto, quer deixar claro que está falando de dinheiro e utiliza mais uma vez a palavra saldo. 3.650 mais 620, 4.270, diz Joesley. Menos 6 dá quanto? O saldo, 1.630. Divide por 3 aí. Dividido por 3, 1.730 dividido por 3. Continua Joesley. O empresário comemora. Mais umas 3 vezes nós mata essa P, se referindo à propina. Joesley ainda pergunta ao ministro se o menino da Caixa Econômica está firme, o Antônio Carlos. Ele é bom, né? Diz Joesley, fazendo referência ao vice-presidente do banco, Antônio Carlos Ferreira. Mantivemos ele, brigamos muito, né? Foi uma queda de braço com seu amigo baiano, diz Marcos Pereira, sem esclarecer quem seria o amigo baiano. Procurado, o ministro não quis se pronunciar. Lembra? Eu não lembro mais a conta. 1.500. Não. A última vez. Quanto era o saldo?
Eu não lembro mais. Temos 5 reuniões. 5 de 500, 5 de 500 dá 2.500, tá. Uma reunião. Mais uma, dá mais 500. E essa aqui é a última vez, a última reunião. Então 3.650. É isso aí. Então anota aí, mais 620. Ok. Quanto dá 4? 270 menos 6 dá quanto? Então saldo 730, divide por 3 aí. Sim, 7 mil. Então, mais umas 3 vezes a mata. Tá tranquilo. Só mesmo aquelas pessoas que ainda querem continuar cegas, que não perceberam que o Bispo Macedo trabalha com a política e uma das coisas que ele faz através da política é corrupção. O Bispo Rodrigues lá atrás já tinha dado problema, foi condenado e preso por causa de corrupção. Bispo Rodrigues, que era e é ainda um dos fundadores da Igreja Universal do Reino de Deus, o único bispo que eu via chamar o Bispo Macedo de Macedo. Agora outro que todos da igreja sabem que era o braço direito do Bispo Macedo na política, e não apenas na política, mas também em assuntos jurídicos da igreja, o Marcos Pereira. Todo mundo que tem um pouco de entendimento e que já esteve na cúpula ou esteve dentro da instituição sabe exatamente que o Bispo Macedo trabalha com a política para se proteger dos processos e para se beneficiar através da corrupção. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Meu forte abraço e nos veremos no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Nunca se esquece, ame o próximo e ame o Criador. Fiquem todos na paz. Ou é de Macedo que você não conhece?